A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje iniciaremos o estudo sobre o batismo com o Espírito Santo, a promessa que o Senhor Jesus falou aos discípulos após a sua ressurreição, que viria sobre eles. Antes, João Batista comenta sobre isso. Está lá no livro de Mateus, versículo 11. Vamos ler? Vamos lá ver. Fala assim a palavra do Senhor. E eu, na verdade, João Batista falando, né? E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista, falando àquela multidão que ia até ele para se batizarem para o batismo do arrependimento no Rio Jordão, ele falou, olha, após mim vem um que é maior do que eu, mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e esse é o Senhor Jesus. E essa promessa, o próprio Senhor Jesus fala lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Vamos conferir. Fala aqui a palavra do Senhor. Vamos conferir. Fala assim, livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, fala assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, após a sua ressurreição, o Senhor Jesus, nessa ocasião, fala aos discípulos que era para eles ficarem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, que era o Espírito Santo, não é isso? E essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, não é isso? No dia de Pentecostes se cumpriu a promessa do Pai. Fala assim a palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4. Fala assim, a descida do Espírito Santo. Cumprindo seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então ali foi cumprida a promessa de Deus, que ele falou primeiramente lá em Joel, capítulo 2 do livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Fala que ele derramaria sobre toda a carne do Espírito dele, o Espírito Santo, né? Isso nos últimos dias. E vemos que ali começou a operação do Espírito Santo, que é o Consolador, é aquele que o Senhor Jesus falou que viria para ficar no lugar dele, o Espírito Santo. Ali, eles foram cheios do Espírito Santo, foram e falavam em várias línguas. Essas línguas é o Espírito Santo que deu, é ele que deu, é o Espírito Santo quem reparte. Então, a gente vê que no livro de Atos, capítulo 10, versículos 44, 45 e 46, e o livro de Atos, capítulo 10, versículos 44, 45 e 46, Pedro vai na casa de Cornélio. E ali vê que ali o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo Cornélio e muitos que estavam na casa de Cornélio, após ouvir a pregação da palavra, e falavam em línguas. Essas línguas são línguas que Deus dá, línguas. Essas línguas, quando a pessoa fala, é batizada pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, é Ele quem batiza com o Espírito Santo e com fogo o Senhor Jesus. Ela fala em línguas estranhas, ela vai falar porque o Espírito Santo vai atuar nela, a pessoa transborda. Quando a pessoa se arrepende dos pecados e ela recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela tem o nome escrito nos céus, no livro da vida, ela tem o selo do Espírito Santo, ela tem a presença do Espírito Santo, que o selo do Espírito Santo é a garantia, é o penhor.
Então ela tem o selo do Espírito Santo, ela é propriedade de Deus. Não é isso? Agora, quando o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo, o Espírito Santo é comparado ao rio, né? Rio de águas vivas. O falar em línguas é o batismo com o Espírito Santo que o Senhor Jesus efetua na vida do crente. Todo crente salvo, todo aquele que se arrepende dos pecados, recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e anda em novidade de vida, ele pode ser batizado pelo Senhor Jesus com o Espírito Santo. E a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, como veremos agora no livro de Atos, capítulo 10, versículos 44, 45 e 46. Fala assim. Vamos lá. Que negócio é, né, irmãos? Né? É Bíblia. Vamos pela Bíblia. O que é a Bíblia? O que está escrito na Bíblia não tem refutação. Está na Bíblia, está respaldado pelo Senhor. Não é isso? Então vamos lá. Essa passagem que Cornélio estava orando, ele teve uma visão, estava lá, ele fazia... Cornélio era um romano, né? Ele, centurião romano, ele fazia muitas esmolas, tinha um coração muito bom, e apareceu lá um anjo para ele e mandou ele chamar Pedro. Aí Pedro foi na casa dele e fala o seguinte, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, a gente vê essa passagem. Aí tem muitas passagens, mas estou mostrando algumas para os irmãos, né, aqueles que ainda não têm entendimento, se conscientizarem que você, não importa se você é da igreja evangélica A, B, C ou D, se você é um filho de Deus, você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você anda na presença de Deus, você já tem o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo, que é a evidência em falar em línguas estranhas, é o Senhor Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Peça ao Senhor Jesus, eu quero ter essa experiência maravilhosa, sobrenatural, de falar línguas, me batiza com o teu Santo Espírito. Sabe por quê, irmãos? Quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus, a edificação direta com Deus, o Espírito Santo ali intercedendo com gemidos inexprimíveis. E você vai ter um entendimento da palavra do Senhor, você vai ter uma experiência maravilhosa com Deus. É revestimento de poder. Fala aqui no livro de Atos 19, livro de Atos, capítulo 19, versículos 1, 2, 3, 4 e 5, né? Fala que Paulo perguntou a Apolo se ele já tinha recebido o Espírito Santo. Ele falou que nem ouvia falar em Espírito Santo, né? Mas aí fala o seguinte: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João, né, que é o batismo do arrependimento, né? Aí fala o seguinte: mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviam, né, ouviram a mensagem de Paulo, no caso, né, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então, a gente vê que o movimento pentecostal, o avivamento pentecostal, o que acontece? Eu sou oriundo, né? Sou das Assembleias de Deus, né? E então sou da igreja pentecostal, porque dia de Pentecostes desceu o Espírito Santo. Mas a salvação é pela graça no Senhor Jesus, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Mas
O batismo com o Espírito Santo, ele vai abrir a porta para os dons, dons de cura, dom de fé, dom de revelação, porque é o Espírito Santo que fala. O Espírito Santo quem faz a obra, ele usa como instrumento, né? Então, a gente vê aqui sobre os dons no capítulo 12 de Coríntios, fala assim, acerca da diversidade de dons. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele desceu no Pentecostes, lá no dia de Pentecostes, sobre cerca de 120, que eles foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas, conforme o Espírito Santo eles consentia que falasse, ele continua atuando, ele é o mesmo. Então, a obra do Senhor, ela continua até a volta do Senhor e Salvador Jesus, que aí o Espírito Santo é quem vai nos levar a nos encontrar o Senhor Jesus nas nuvens nos ares, no grande dia do arrebatamento da igreja, né? Fala assim, 1 Coríntios, capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, Paulo falando, né? Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, né? Ele vai falando sobre os dons, né? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, né, o Espírito Santo é o mesmo, né? E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito, o Espírito Santo, né, é dada a cada um para o que for útil, não é isso? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas. A operação de maravilhas tem um paralítico lá, a pessoa ora, aquele paralítico levanta, então essa pessoa o Espírito Santo concedeu a essa pessoa o dom de maravilhas. Quem opera é o Espírito Santo, a pessoa é instrumento, né? E a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas. Eu fui batizado pelo Senhor Jesus com o Espírito Santo e com fogo no dia 7 de outubro de 1990. Me lembro direitinho as palavras que o Espírito Santo colocou na minha boca, e de lá para cá ele me deu muito mais palavras, variedade de línguas, porque é a ação do Espírito Santo. Mas quem opera é o Espírito Santo, mas quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é o Senhor Jesus. Então, peça esse revestimento de poder, você que é crente em Jesus, não importa a sua denominação, você é servo, é salvo, é filho de Deus, é promessa do Senhor na tua vida, é bênção, tá bom? Mas, irmãos, por que a gente comenta também esse assunto? Porque alguns irmãos de algumas denominações, alguns pastores, não passam isso para a igreja, né? Entendeu? Então a gente vê que alguns não têm esse entendimento porque não é ensinado, né? Mas é uma promessa que está à disposição de todo aquele que é crente, que é salvo em Jesus Cristo, independente da sua denominação, porque o Espírito Santo, ele atua e opera como ele quer, né? A pessoa tem que crer para buscar e receber, não é isso? Eu estava vendo aqui que o movimento de avivamento começou lá em 1906 na Rua Azusa, pelo pastor lá do Texas, que ele foi para Los Angeles depois, né? William Joseph Seymour. Esse pastor tinha se estudado muito sobre a palavra do Senhor, sobre essa questão do derramamento de poder, sobre o livro de Atos, a descida do Espírito Santo, e eles começaram lá na Rua Azusa, lá em Los Angeles, com um grupo de oração. Ele ficou 5 semanas pregando a palavra, estavam lá um período também de jejum, buscando ao Senhor, né? E eles fizeram um propósito de jejuar um tempo, e no 3º dia de jejum, o irmão lá, o William Lee, foi batizado com o Espírito Santo pelo Senhor Jesus, ele falou em línguas estranhas. Então, dali, irmãos, começou um movimento, porque até então,
as igrejas, ao passar dos séculos, não buscavam esse poder que está à disposição da igreja. Então ali começou o movimento, o avivamento pentecostal, de busca pelo poder do Espírito Santo, pedindo ao Senhor Jesus, como lá no livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos ficaram orando lá 10 dias, né? O Senhor derramou o Espírito Santo, eles foram batizados com o Espírito Santo pelo Senhor Jesus, falaram em línguas estranhas. O pastor William Joseph Seymour falou, vamos orar, vamos pedir ao Senhor Jesus para operar da mesma maneira, como foi no Pentecostes lá. Então eles iam orando, sim, pregando a palavra, jejuando e orando, foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas estranhas. O irmão o irmão Edward Lee, quem foi batizado pelo Espírito Santo no terceiro dia de oração, lá foi o irmão Edward Lee. Então, irmão, e dali começou várias igrejas, irmãos de várias igrejas dos Estados Unidos a buscar esse poder. E daí surgiram várias denominações pentecostais no mundo afora, nos países da América do Sul, no Brasil, no caso aqui a Assembleia de Deus, pelo Gunnar Wingre, né, e Samuel e Daniel Berger, e por aí vai. Então, irmãos, busque o poder do Espírito Santo, que ele está à disposição para você. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.